Olá, muito boa noite, muito bem-vindos. Este é mais um Love Marketing e hoje vamos falar sobre a impressão e o seu valor acrescentado para as marcas. Queria saber, antes de mais, quem nos está a ver desse lado, de onde é que estão a ver-nos e já agora se costumam assistir ao Love Marketing ou é a primeira vez. E para aqueles que ainda é a primeira vvez, tenho-vos a dizer que este projeto do Love Marketing surgiu com o objetivo ou propósito de evangelizar ou demonstrar a importância do marketing nas empresas em Portugal, e é um projeto de e para apaixonados pelo marketing, ok? Vamos estar aqui juntos durante 40 minutos. Hoje vamos ter uma convidada muito especial e com muitos anos de experiência neste setor. Ok? Ela é a diretora de marketing da Xerox. As questões que queiram ver respondidas podem colocá-las nos comentários, e se não tivermos tempo de responder a todas, elas serão depois posteriormente respondidas nos nossos canais habituais, seja no grupo de Facebook, no grupo do LinkedIn, ok? Ou então no YouTube. Por isso, sem mais demoras, vou chamar aqui a nossa convidada, Sandra. Olá, muito boa noite. Olá, Hélio, boa noite a todos os que nos estão a seguir ao vivo. Obrigada pela presença e obrigada, Hélio, pelo convite. Obrigado eu pela disponibilidade. Sei que isto é uma fase sempre muito complicada para quem está à frente do departamento de marketing, é preparar já o novo ano, não é verdade? Sim. E pronto. Olha, estou a tentar aqui abrir só um documento, ok, já consegui, que isto hoje foi um dia de imprevistos, mas pronto, eles acontecem. Sandra, sem mais demoras, diz-nos quem és, o que fazes, conta-nos um bocadinho sobre ti. Bom, já me apresentaste, Sandra Andrade, portanto sou responsável de marketing e comunicação na Xerox em Portugal, depois estou envolvida também em vários projetos multipaís, portanto, dando aqui suporte também a algumas ações, porque as ações hoje em dia, enfim, e as sinergias são cada vez mais importantes e acabamos por muito daquilo que é feito corporativamente, nós replicamos naturalmente nas várias regiões e nos vários países, e depois, naturalmente, tendo várias valências diferentes nas várias equipas, neste caso nós, na Xerox, estamos organizados digamos, aqui numa região mais pequena, que é a região de sul da Europa, não é? Portanto, Portugal, Espanha, Grécia e Itália, portanto, naturalmente temos uma equipa multidisciplinar nos 4 países e, portanto, criamos aqui as sinergias e damos suporte aqui como equipa às várias ações, sempre que é algo mais ligado ao marketing digital ou à comunicação, faço aqui um bocadinho a liderança dessas ações. Noutros aspectos, outros colegas farão também o mesmo e, portanto, tentamos criar o máximo de sinergias possíveis e aprender naturalmente também uns com os outros, porque fazemos bem feito em todo lado e boas ideias surgem em todo lado. Exatamente, e temos que coabitar no mesmo ecossistema, e este ambiente cooperativo é essencial, não é verdade? Sim. E tenho-te a dizer e a dar os parabéns a ti e a toda a equipa, porque realmente a Xerox está aí em grande, tem bastante dinâmica, e eu felizmente sinto-me um felizardo de já ter participado numa das iniciativas que vocês têm, das várias iniciativas, por isso só tenho a agradecer. Olha, vamos focar-nos aqui agora então no nosso tema, e fala-se hoje em dia muito da comunicação digital, mas parece-me que o material impresso aqui ainda tem um papel muito importante, ou se não, eu diria até mais importante daquilo que era habitual. Queres falar um pouco sobre isso? Sim. Tentar aqui ser breve nas mensagens, tentar centrar aqui, digamos, naquilo que possa ser mais interessante para as pessoas que nos estão a ouvir. Isto parece de facto um bocadinho contraditório, num mundo cada vez mais digital, não é? Falar agora no papel, não é? Exatamente. A própria Xerox, enfim, até como a empresa que inventou a fotocópia, não é? Muitas vezes
quando participamos em alguns eventos também como convidados, há sempre essa pergunta, não é? Então, e a Xerox, não é a empresa que inventou a fotocópia, agora o papel está a desaparecer, como é que se estão a reinventar? E, de facto, naturalmente que estamos a fazer esse caminho aos vários níveis, quer no ambiente mais de escritório, quer naturalmente aquilo que é a produção gráfica, que dá suporte depois àquilo que são as campanhas de marketing, não é? Portanto, e falavas exatamente disso, não é? Como é que o papel, num mundo cada vez mais digital, entra aqui em termos de peça de marketing e por aí fora. De facto, parece um bocadinho contraditório quando pensamos que, e naturalmente, fazendo aqui comparações rápidas, os volumes de impressão, naturalmente, que foram descendo. Em todo caso, em termos daquilo que é a produção digital, naturalmente, houve esta evolução para uma tecnologia que permite várias coisas. Logo a primeira, e que nos parece muito interessante em termos daquilo que é o valor acrescentado de uma peça impressa de marketing, é a capacidade de personalização. Okay? Criarmos, no caso dos criativos e do lado, no início, onde tudo começa na ideia, de facto, esta capacidade de poder olhar e dizer assim, eu posso comunicar um para um, eu posso criar uma peça que é única para o Hélio, que é única para a Sandra, que é única para quem quer que seja. E, portanto, é isso que lhe dá o valor acrescentado. Porque, de outra forma, é uma peça igual a tantas outras, como nós recebemos todos os dias nas nossas caixas de correio e sabemos que aquilo tem pouco valor acrescentado, porque é igual para mim e é igual para outro. Exato, é mais do A mesmo. mensagem pode ser a mesma, mas a forma como está criada, apostando aqui na personalização, quer seja através de uma imagem, quer seja através da própria mensagem, adaptada e personalizada àquilo que são os meus gostos, os meus interesses, o meu perfil de consumidor, àquilo que é o meu perfil de compra, por exemplo, naturalmente que terá muito mais interesse e eu paro 2 segundos antes de deitar para o lixo. E, portanto, esse parar eu já consegui reter pelo menos o primeiro movimento, que é de facto não ir direto para o lixo sem praticamente ter vida útil, digamos assim, não é? Sim, exatamente. Tocas num ponto importante, já agora, só que um à parte. Na empresa onde estava antes, eu tinha uma impressora pequena, média dimensão, era concorrente da Xerox, não vou dizer qual é, ok? Mas, na verdade, para mostrar que já nessa altura, já há uns aninhos, nós imprimíamos catálogos, como participávamos em várias feiras e tínhamos vários clientes por esse mundo fora, os nossos catálogos, para não perderem validade, eles eram impressos internamente, personalizados, com o logotipo do cliente, por exemplo, para ser mais uma forma de ele os ter no balcão ou noutra situação qualquer, ok? E a verdade é que hoje em dia esse processo é muito mais simples, não é? Porque a própria forma de imprimir, hoje em dia temos a impressão digital que facilita e essa questão de não haver muitas vezes a obrigatoriedade de fazer grandes quantidades, por exemplo, não é? Porque os custos são muito mais reduzidos de fazer 10, 20, 30, 50, por aí. Não é? Corrija-me se eu estiver enganado. Sim, obviamente que aqui a produção digital tem essa outra grande vantagem. Portanto, estava a falar da questão da personalização e depois a facilidade de custar o mesmo imprimir ou imprimir 1000, não é? Quando antigamente, na impressão mais tradicional, o offset, de facto, aqui o que compensava ou que justificava eram, de facto, as grandes quantidades. As quantidades. A produção digital o que vem é fazer isso. Falaste aí num aspecto também interessante, que é mais um movimento que se está a verificar, que é, houve uma altura em que de facto se retirou, digamos, de dentro das organizações esses equipamentos de produção para material de marketing, por exemplo, exatamente porque se encontrava fora facilmente a facilidade e um custo reduzido para a impressão desses materiais. O que houve também foi aqui uma derivação em termos do custo da própria tecnologia e, portanto, nós sentimos que está novamente a crescer aquilo que é a internalização da produção desses materiais. Por um lado, porque a tecnologia naturalmente que vai reduzindo o seu custo, quer a própria utilização dos equipamentos, todos os softwares que podem estar associados são cada vez mais fáceis de serem utilizados por um utilizador com uma formação base daquilo que é um software de pré-produção e o que seja.
mesmo pensando aqui em pequenas personalizações. E por outro lado, também a capacidade de terem equipamentos relativamente de pequena dimensão, já, eu diria, uma forma simplificada, aquilo que se consegue, quer em termos de qualidade, quer em termos de capacidade, do que se consegue imprimir e da qualidade com que se consegue imprimir num equipamento relativamente pequeno, digamos assim, eu diria pouco maior do que um multifuncional normal, tradicional de impressão de escritório, de documentos tradicionais de escritório. E, portanto, todos estes movimentos, e aqui, quando falamos de digital, incluímos tudo isto, portanto, incluímos toda esta evolução da própria tecnologia, tem a capacidade de reduzir dimensão, naturalmente aí reduzindo custo, e depois a própria capacidade desta produção digital poder imprimir uma panóplia muito, muito variada de suportes, portanto, desde baixas gramagens, que até há bem pouco tempo não era possível, até gramagens muito, muito elevadas, e, portanto, é possível fazer fora de casa, dentro de casa, praticamente tudo aquilo que antigamente era uma dor de cabeça e tinha que se externalizar e por aí fora. Portanto, há de facto todo esse movimento. E depois, além disso tudo, há aquela questão das cores vibrantes, não é? Porque isto é que faz lembrar um pouco como o preto nas televisões, não é? Nos LCDs e por aí adiante, não é? Essa tecnologia também evoluiu no sentido de conseguir ser possível criar aqui cores muito vibrantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, da bola de ténis, ok? Que afinal, mas ela é amarela, ela é verde, não é? Conseguir imprimir fielmente a cor da bola de ténis é um enorme desafio, não é? E pelos vistos vocês superaram esse desafio com distinção, não é? E a verdade é que, e pegando no que tu falaste e na importância da impressão, etc., é importante referir aqui ao contrário do digital, que não tem toque, não tem cheiro, não é? E basta ver que, por exemplo, há cada vez mais pessoas a comprar livros, a ler livros, por causa dessa experiência toda de desfolhar, não é? Isso é realmente um valor acrescentado para mais um valor acrescentado para a impressão, não é? E depois, obviamente, que nós podemos dar sempre aquele toque, porque aqui os dois ecossistemas, não é? A impressão e o digital, na minha opinião, e que tu com certeza concordas, tem que andar aqui numa espécie de equilíbrio, no sentido que eu posso ter uma superfície impressa, ou um catálogo muito giro. Por exemplo, este foi do QSP Summit, que todos os eventos que eles organizam, eles imprimem um catálogo com qualidade, atenção, o toque, papel é espetacular, e eu consigo depois ter acesso a tudo que é a informação dos oradores. E lá está, se não fosse impresso, eu não poderia ter este objeto como consulta. E depois, com QR codes, realidade aumentada, não é? Nós podemos dar aqui ainda um expoente muito maior à impressão. Queres falar um bocadinho sobre isso? Novos comportamentos, novas criatividades, etc. Começando aí pelo primeiro tópico que falaste, de facto, e nós sentimos esse crescimento. Naturalmente que a indústria livreira é uma indústria que tem passado por, nos últimos anos, de facto, bastantes dificuldades, exatamente porque as pessoas estão, os estudos indicam isso, enfim, a ler menos. Houve aqui uma altura, um grande pico em que muitas das pessoas que ainda assim gostavam de ler foram optando um bocadinho por moda pela leitura digital. Os últimos estudos também indicam que estão a cair toda essa dinâmica. Porque muitas vezes estas coisas funcionam um bocadinho por moda, não é? Portanto, eu ainda no outro dia, em conversa com um colega, dizia, eu quando comprei o meu primeiro tablet, eu ia para uma reunião toda contente com o tablet debaixo do braço, não é? Portanto, hoje eu vou para uma reunião com um caderno e uma caneta. E, portanto, mas continuo a usar o tablet, naturalmente, como suporte ao trabalho do dia-a-dia e tudo mais. Mas, quer dizer, de facto, há coisas que são um bocadinho moda e que às vezes nós achamos que têm uma utilidade que, na verdade, depois não é tão prático, não conseguimos escrever à mesma velocidade que pensamos, porque estamos muito mais mecanizados para escrever à mão. Naturalmente que as gerações mais novas, que já nasceram nativos digitais,
naturalmente que terão outra experiência. Mas em relação aos livros, houve de facto essa curva, está-se a sentir novamente um crescimento e tem muito a ver com isso também, a capacidade de qualquer pessoa pode editar um livro, portanto, porque o custo de imprimir para oferecer à família a sua tese de mestrado, de doutoramento, ou o que seja, tem um custo de facto muito acessível e, portanto, as editoras também se suportaram nisso para poderem continuar a sobreviver, continuarem a publicar, digamos, os best-sellers, naturalmente, mas também ir a outros nichos e dar a oportunidade a outros escritores e por aí fora a um custo acessível, porque naturalmente que se tivéssemos que fazer uma edição de 10 mil, 50 mil exemplares, naturalmente que haveria muitos autores que não estariam editados e naturalmente que as editoras estariam numa situação bastante mais delicada. Essa é uma derivação que nós, por exemplo, sentimos muito, a impressão do chamado miolo de obra de livro, por exemplo, numa outra tecnologia da impressão de inkjet, em termos de produção digital, por exemplo, onde de facto se conseguiu também uma evolução tecnológica que permite a impressão desse miolo, digamos assim, a custos muito, muito acessíveis, mesmo pensando na questão das gramagens baixas, por exemplo, ok? E, portanto, todas estas evoluções tecnológicas permitem, de facto, que os vários segmentos possam se reinventar e continuarem sustentáveis, não é? Naturalmente, quando nós pensamos, e há muitos indicadores também que dizem que, de facto, o papel tornou-se quase uma peça de coleção, ou seja, e quando nós acrescentamos, lá está, o tal valor acrescentado, seja porque introduzimos, por exemplo, um código QR que nos leva para outro conteúdo, que é um conteúdo que eu sei que me vai servir e vai ser importante para eu consultar mais tarde. Aquela peça eu vou guardá-la e, portanto, não vai diretamente para a reciclagem. Quando penso também em todas como falavas na questão, por exemplo, da introdução de variantes de realidade aumentada, naturalmente que isto acrescenta imensamente valor e faz a ponte perfeita entre aquilo que é a impressão, o papel, a peça física, com aquilo que é, de facto, as plataformas digitais. Nós, há uns anos para cá, não sei precisar, talvez 3, 4, 5 anos, ou talvez um pouco mais, decidimos fazer aqui uma alteração, por exemplo, nós estamos presentes todos os anos com patrocinadores nos prémios da Revista do Papel, portanto, nos PAPIs, e há uns anos fizemos esta derivação exatamente e criámos a própria categoria para premiar as campanhas multicanal, multiplataforma. E abordar isso. Onde existem campanhas fantásticas, de facto, onde temos a base, uma peça física, normalmente muito bem concebida, quer em termos do design, quer depois da produção, de acabamentos e tudo mais, quer depois, naturalmente, para toda a interação, e aí, mais uma vez, entra a personalização, o SMS que eu recebo, o e-mail, a própria página web em que eu entro e que me diz: bem-vinda, Sandra, temos a oferta X, que é diferente, eventualmente, do Hélio, e, portanto, toda essa conjugação é que, de facto, acrescenta valor. Por outro lado, existe também, e aí é em benefício do papel, de facto, todos nós somos inundados todos os dias por SMS, por e-mails. Aqui há 2 anos atrás, com a questão do RGPD, portanto, todos ficámos aqui um bocadinho na área de marketing, um bocadinho de cabelos em pé, e andámos aqui durante uma semana a dizer que não queremos receber publicidade e por aí fora, mas quer dizer, já está tudo normalizado novamente. E, portanto, apesar de receber o mesmo nível de SMS, o mesmo nível de e-mails e por aí fora, alguns de nós ainda nos damos ao trabalho quando nos ligam, dizer: olha, mas como é que conseguiu o meu contacto? Eu não subscrevi nada, por aí fora. E de facto, a peça física impressa, de facto, permite, aqui é toda a cadeia, vou-lhe chamar aqui toda a cadeia de marketing, que começa naturalmente nos criativos, quer depois na parte da produção até ao cliente final, de facto, a criatividade deixou de ter limitações, porque muitas vezes somos nós, marketeers,
que impomos as limitações à parte dos criativos, por causa dos nossos timings sempre para ontem, Exato. que não deixa, digamos, marinar aquilo que possa ser uma criatividade depois que pode ser espelhada na parte da impressão. Exatamente. Das várias cores. Falavas também na questão das cores adicionais, de conseguir chegar à cor certa. De facto, nós fizemos essa experiência da bola de ténis, não é? Porque cada um de nós olhará para a bola de ténis e uns dirão que é verde, outros dirão que é amarela, outros dirão que é uma série de outras coisas. E até é engraçado irmos buscar a história do início do ténis em que a bola era branca e depois se alterou exatamente para poder fazer contraste naquilo que eram as transmissões televisivas. E, portanto, aquilo que os nossos cientistas no parque fizeram foi encontrar a cor certa, não é? Portanto, a que chamaram amarelo óptico, não é? Que depois terá um Pantone exatamente específico. Exatamente, sim. E de facto, e possibilitar e evoluir naquilo que é a produção digamos, das cores que são possíveis de imprimir, para imprimir a cor certa, e de facto isso só com uma tecnologia que permite imprimir uma panóplia muito variada de cores, aplicada aqui à impressão digital. Portanto, tudo aquilo que era a impressão tradicional, offset e outras similares, que permitiam de facto aqui, ali a afinação da cor, hoje em dia com a impressão e com a tecnologia digital já é possível, de facto, desde os equipamentos de baixa gama, média gama e alta gama, como temos no nosso portfólio, de facto chegar à cor específica. Exatamente. Até porque isso leva-nos àquele ponto que falaste há pouco dos vários meios de comunicação de uma marca e hoje em dia não pensar um logotipo, pensar uma embalagem, pensar qualquer elemento de comunicação já não se pensa de forma isolada, mas tem que pensar-se num todo, porque e essa questão da cor é essencial, porque um logotipo pode ser pensado, idealizado, e no digital aquela cor funciona na perfeição. Vamos depois para a impressão do mesmo logotipo e afinal a cor não funciona assim tão bem, e o que é um problema. Portanto, tem que haver aqui realmente uma visão global das coisas e das aplicações onde vão ser feitas, não é? Tanto na parte impressa como no digital, e ter esse cuidado, não é? E acho que isso é uma das grandes mudanças que temos atualmente, porque antigamente não se pensava nisso, era imprimir um folheto, vamos lá imprimir um folheto, aos Pantone, aos Schmick, essas coisas todas, mas não se pensava, como é que a marca se comporta neste meio, naquele meio, e isso hoje em dia é fundamental, até por uma questão de imagem, não é? De coerência, de profissionalismo, não é? Exatamente. Hoje não há desculpa para o verde sair assim uma coisa mais amarelada ou o vermelho sair uma coisa mais arroxeada ou mais rosa ou o que seja, não é? Até porque, e tudo isto que temos estado aqui a falar, de facto a capacidade da tecnologia ter evoluído para o custo da tecnologia em si ser bastante mais acessível, permitir de facto todos estes testes serem feitos logo à partida, não é? Portanto, ainda antes do criativo apresentar a proposta ao cliente, ele já sabe que aquilo vai funcionar. Portanto, em vez de ser ao contrário, não é? Portanto, o cliente apaixona-se por aquela criatividade, por aquela qualificação, e depois à boca da máquina dirá, espera lá que isto não funciona muito bem, não é? E, portanto, é quase aquela tentativa e erro, vamos tentar e ver e se dá, se não dá, não é? Também existe, não é? Todos nós passámos por isso, não é? Eu passei por isso numa outra empresa onde estive, de repente entrou-me para casa adentro, ainda se imprimia estacionário, folhas de carta e tudo isso, e de repente o verde não era bem verde, era uma coisa azulada, e ainda hoje o logotipo da empresa ficou aquele azul por causa da impressão. Portanto, tinha sido feita uma renovação da imagem, do logotipo e tudo mais. A criatividade tinha sido assim uma coisa mais esverdeada e depois acabou por ficar mais azulada, e ainda hoje o logotipo da empresa, uma construtora, tem essa cor
por causa da impressão que... Por causa da impressão, não é? Não se podia deitar 5.000 folhas de papel de carta fora e, portanto, pareceu bem e ficou assim. Porque convém destacar que é importante causar uma boa primeira impressão. Ponto final, parágrafo, não é? Por isso, esse velho ditado, não, isto não há, acho que não há segundas oportunidades e temos mesmo que realmente ser cada vez mais exigentes com a nossa marca, com a forma como é comunicada, porque, como tu disseste, não faz sentido um logotipo ter um tom de cor num canal e no outro canal ter um tom um bocadinho diferente. Isso mostra que não há um cuidado ou não há um rigor da própria marca, não é, em termos de comunicação. E isto aos olhos do cliente, não é? Eu olho para aquilo e penso, bem, se eles não cuidam da marca deles, porque é que vão cuidar da minha marca, não é? Porque é que me vão servir bem? É um pouco assim, não é? Até porque há cores que acabam por se associar, quase a ficarem coladas à marca, não é? Portanto, se nós pensarmos num Milênio BCP, por exemplo, portanto, aquela cor é o rosa milênio, não é? Portanto, não é outra coisa, não é? E vocês devem ter até, se calhar, empresas que vos pedem, olha, eu queria o rosa milênio, porque pois é possível, certeza. Sim, naturalmente. Por isso... Portanto, se eu sou cliente de uma determinada marca, ainda por cima há esse peso cromático, naturalmente que a minha expectativa é que o material que eu encontro seja esse, não é? Porque senão, logo à partida, o conteúdo pode ser espetacular, pode estar personalizado, pode de formas... denota, como dizias, exatamente essa falta de cuidado, esse menos cuidado, que eu vou assumir como uma coisa pessoal. Não é? Então mandaram isto assim, não é? Portanto, a mesma coisa acontece com não é? A Vodafone, tem aquele vermelho e é aquele, não é outro, como nós também temos aquele vermelho e não é outro. Aos olhos, se calhar, do leigo, é um vermelho mais escuro, mais claro, mas depois... a olho, eu própria, que já estou muito mecanizada olhando para algumas coisas que imprimimos na nossa tecnologia, às vezes em conversa com alguns colegas, e agora quando há 3 anos lançámos esta tecnologia, além do SMIC, não é? O Beyond SMIC, e o meu colega dizia-me, estás a ver aqui, isto é um impresso em SMIC normal, para mim estava perfeito, fantástico, uma imagem fantástica, e agora isto é com as cores adicionais, e de repente... há linhas que não sabíamos que estavam lá, há sombras, há contrastes, há outras cores, e de facto é fantástico ver o que aquela produção... E é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça quando há sombras nas impressões. É uma dor... linhas finas, não é? E há uma coisa fantástica. Há uma coisa fantástica que eu toda a vida ouvi... enfim, garantidamente que as pessoas mais ligadas a esta área ouviram que era o branco não se imprime, não é? O branco é a ausência de cor. Não é cor, não é, nem sequer é cor, em muitas situações não é cor. É a ausência de cor e, portanto, e de facto, o poder imprimir com uma qualidade, com uma nitidez, de facto, o branco, a tal cor, quase cor mistério, é uma coisa fantástica e faz uma diferenciação. Sim, lá está. Eu passei... São contrastes que são tudo mais Eu passei por isso porque na impressão dos nossos produtos a cor base era o branco, o plástico, era plástico. Sim. Ou seja, tinha que ser branco, quase como aquele slogan branco, mais branco não há. Porque exatamente. Se não fosse branco, as cores iam ser todas alteradas, do logotipo, da imagem, da cor do saco, etc. E era sempre uma dor de cabeça conseguir. Depois, falando de impressão de papel, por exemplo, imprimir em papel reciclado, por exemplo, é outro desafio, não é? Quer dizer, manter as cores ali, o rigor das cores em papel reciclado é um desafio também, não é? Mas pronto. Olha, eu queria... sim, claro. Um ponto que falaste também, que é em relação à questão da embalagem, ao mercado da embalagem, tal como o mercado do livro. O mercado da embalagem é um mercado que, por todas as regulamentações que existem, a questão do plástico e tudo mais, está a sofrer uma transformação gigante, porque, por um lado, tenta-se que haja cada vez menos embalagens em determinados materiais que naturalmente, mais poluentes ou que, não sendo reciclados da forma correta, podem criar um lixo
digamos assim, para o ambiente muito mais difícil de ser deteriorado naturalmente. Mas, por outro lado, depois temos toda uma regulamentação que exige que tudo seja embalado, que haja uma série de regulamentações naquilo que são os suportes, são os papéis e tudo mais. E também nesse mercado, hoje a capacidade que há para imprimir a embalagem em produção, a impressão digital, de facto, é fantástica, exatamente por aquilo que falava há pouco, a capacidade de imprimir um conjunto muito variado de suportes, que dá resposta a todas essas necessidades que vão surgindo, portanto, porque tudo isto é evolução, e, portanto, a capacidade que a tecnologia também tem de ir respondendo àquilo que são os desafios que os clientes em mercados específicos também têm, não é? Falava-se e tinha surgido aí, penso que até correram por aí uns vídeos de todo o plástico que se tinha produzido a mais no confinamento por causa das encomendas para as Amazones e eBays e por aí fora, todo o papel que tinha crescido exponencialmente todo esse mercado de embalamento, exatamente por causa do confinamento, porque dispararam as vendas online. E portanto tudo isso, tudo o que tem a ver para quem imprime, quem produz, fantástico, para quem vende e obviamente também, para o ambiente tem aqui um impacto que nos deixa muito feeling, mas enfim, depois obviamente que há aquelas empresas que têm certificação FSC ou o ISO 14001 da certificação do ambiente, não é? E depois obviamente que, pronto, há que haver essa responsabilidade, tendo certificação ou não, e apesar de se chamar que a sustentabilidade um tema da moda, ele não deveria ser um tema da moda, mas deveria ser algo natural das empresas, ok? Não só por ser moda. Mas pronto, vamos falar aqui um bocadinho quase, isto é impressão, às vezes, no decorrer desta nossa conversa, faz lembrar que é quase um back to basics, não é? Mas com adaptações e sempre com um pensamento aqui multicanal, como tu falaste, e diz-me uma coisa, Sandra, como é que se transformou a impressão atualmente? Que novos comportamentos foram adotados? Por exemplo, sei lá, imprime-se em papel mais premium, não sei. Partilha aí a tua experiência e aquilo que está a acontecer no mercado. Olha, de facto, por aquilo que falava há pouco, o entender a peça impressa como algo mais, também digamos, especial e único, uma peça única quase para cliente a cliente, de facto há um investimento e uma procura em materiais mais premium, quer pela gramagem, não é? Porque a peça é para ser sentida, não é? É a experiência sensorial do toque, não é? E, portanto, a primeira coisa que nós vemos é a textura, é a capacidade de ser maleável, não é? Portanto, depois, se formos para outras coisas, o cheiro e tudo mais, e podemos falar também aqui da capacidade de introduzir também a questão dos aromas, não é? Sim, o marketing aromático também. Muito em voga também, quer em termos dos espaços, quer em termos dos próprios materiais. Portanto, há marcas que, inclusive, já têm e trabalham na questão da aromaterapia para aquilo que é os cheiros típicos e característicos das suas lojas, dos seus ambientes de escritório e tudo mais, e é uma área muito, muito interessante. Enfim, não liga aqui diretamente com a nossa, mas também em termos daquilo que é a impressão, também já existem algumas experiências interessantes nesse campo, associar as duas coisas, não é? Portanto, não só o toque, um material que possa ter algum relevo, algum papel mais premium que possa que dar essa outra experiência, mas também a questão do cheiro, não é? Todos nós nos lembramos, e os livros escolares, não é? Era a única parte do início do regresso à escola, era aquele cheiro dos livros acabados de comprar, ou mesmo para quem gosta de ler, o cheiro e o toque de um livro acabado de comprar. E por isto, aquilo que
que falavas em termos dos materiais, de facto ganha uma maior relevância e sentimos exatamente isso, ou seja, que não existe a ideia de ok, vamos para o papel mais barato porque é para fazer 10 mil e todos iguais, mas efetivamente também ir buscar aquilo que é o suporte de impressão, mais esse valor acrescentado. Porque eu, enquanto cliente, enquanto consumidor, quando recebo aquela peça, eu também vou ter essa ativação do tato, não é? E, portanto, é mais uma variável que eu vou acionar no meu inconsciente e dizer assim, todos nós já passámos por isso, não vou deitar isto fora, não é? Se calhar já nem preciso muito daquela informação, não vou deitar aquilo fora, está bem impresso, é bonito, fica bem. Faz parte da experiência, não é? Faz parte da experiência com a marca, não é? Porque tu vais a um evento, por exemplo, não é? E hoje em dia já não te dão catálogos como antes até te impingiam catálogos. Não era um catálogo, hoje em dia só te dão um catálogo quando efetivamente, depois de falarem um pouco contigo, à partida tu serás o potencial cliente. E então, como é um catálogo mais premium, materiais mais nobres, etc., tudo aquilo que tu falaste, então lhes entrega um catálogo e obviamente que esse catálogo não vai para o lixo, porque a experiência que tem hoje em dia não é a mesma de antigamente, não é? Porque a verdade é que as coisas mudaram e estes novos comportamentos, não é? O digital ajudou nisso, como é óbvio, não é? Mas na questão do catálogo, como eu dizia há pouco, é quase é o fator diferenciador, no sentido que no digital qualquer marca consegue estar, não é? Qualquer marca está, os mesmos meios estão disponíveis para todos. Fazer um catálogo com qualidade, com classe e etc., ok? Já não é tão fácil assim. Se me estiver enganado. Não, porque precisas conjugar aqui as duas coisas. Porque criar a criação para cada canal é diferente. E como dizias, e bem, acaba por ser mais fácil, até porque existe alguma limitação técnica. Criar para o digital acaba por ser mais simples. Com o site tem que ser responsivo, porque há cores, aí sim há uma limitação, há cores que não funcionam no online, mesmo tecnicamente. Acontece com o tipo de letra e por aí fora, enquanto que na impressão vale tudo, não é? Portanto, eu posso ter as cores que eu quiser, posso ter o tipo de letra que eu quiser e, de facto, aí puxa, efetivamente, pela criatividade e, de facto, pensando, lá está, mais uma vez, aqui em toda a estrutura de marketing de end-to-end, de facto, é isso. E, como dizia há pouco também, muitas vezes a limitação é nossa, enquanto clientes, de dizer, eu preciso disto fantástico, mas é para ontem, não é? E, portanto, depois ficamos à espera que surja a última inovação em termos de criatividade. E às vezes ficamos um bocadinho aqui, não era bem isto, não conseguimos sair fora da caixa e por aí fora. Mas, enfim, a velocidade hoje com que as coisas também acontecem, a necessidade também faz isso também. Mas pensando em ações e campanhas que possam ser pensadas com o tempo, de facto, permite abrir um leque de oportunidades aos designers e aos criativos sem limites. Portanto, e de facto aqui a impressão é onde a criatividade mais pode ser potenciada. Sim, todos os outros canais digitais são mais básicos, sabemos-lhe assim. Sim, acho que aqui a criatividade pode atingir o seu expoente máximo no sentido que não há barreiras a não ser a nossa própria criatividade. E isto acho que é daqueles pontos fundamentais. Eu defendo muito que a criatividade é o ingrediente essencial e especial nas empresas, porque é a única coisa que não se pode copiar, além da estratégia, como é óbvio, não é? Pode-se tentar aproximar, mas a criatividade é aquela coisa que ela existe, a criatividade existe para todos, não é? Qualquer um pode ser criativo, mas na verdade o ambiente em que se vive, em que se está, a forma como a empresa trabalha, os seus processos, tudo isso influencia, a falta de planeamento muitas vezes, tudo isso influencia a criatividade. E depois já para não falar da questão do erro, que
há muita a cultura empresarial ainda de que errar é mau, não se pode errar, e se nós boicotamos o erro, boicotamos também aqui o processo criativo, não é? Porque não sei se concordas comigo nesse sentido que o processo criativo faz parte, inovar e criativizar, vamos dizer assim, tem o erro logo ali, não é? Claro. Falas ainda nesse aspecto e isso faz-me lembrar aqui uma outra questão também, que se nós pensarmos de facto tudo isto e toda a evolução tecnológica, e aqui muito no âmbito também da impressão, digamos, de certa forma, tornou aqui mais democrática o acesso a determinado tipo de campanhas e de testes e lá está, a tentativa e erro para todo o tipo de empresas. Não é? Nós estamos habituados ao longo dos anos e sabemos que as grandes marcas, para as grandes campanhas, fazem os focos grupos e uma série de outras coisas, em que testam em pequenos grupos-alvo identificado dos seus targets, os materiais, os vídeos, as imagens, as cores, os sons, os cheiros, enfim, tudo. E isso naturalmente tem um custo associado e estava muito, e quando falamos então de peças impressas, estava naturalmente muito centrado e muito fechado àquilo que eram as grandes empresas com grandes investimentos para a área de marketing. Hoje em dia isso já não é assim, porque eu de facto posso imprimir exatamente a mesma peça, com a mesma qualidade, com os mesmos acabamentos e por aí fora, a um preço muito reduzido, e fazer os meus testes e ver qual é que funciona melhor, qual é que tem a melhor reação, eventualmente até em termos de personalização para diferentes targets, fazer exatamente a tal diferenciação, quer seja ao nível de cores, quer seja ao nível de imagem, de mensagem, e de facto o custo a esse nível da produção ter de facto sido bastante reduzido com a questão da introdução da produção digital, permite de facto aqui a democratização das campanhas de marketing de alto impacto para uma pequena empresa e para grandes empresas que fará uma campanha com vários meios associados. E tocaste aqui num ponto muito importante, que é, fala-se muito dos testes AB no digital, mas na impressão também existe testes AB, não é? Falaste aí do focus group das pessoas, não é? Em que as marcas testam cores, testam diferentes elementos para perceber o que é que funcionará melhor. E isso é um ponto engraçado e que se calhar muitas pessoas até desconhecem esse fator. Depois, é aqui também interessante, agora estou-me a lembrar, estás a falar disso, lembrei-me aqui também de um aspecto em termos de a Ana da Intergráficas, ela por um custo muito reduzido personalizou a capa da revista para algumas pessoas, não é? Estrategicamente definidas. E obviamente que aquele objeto, aquela revista impressa, facilmente se transportou para o digital de uma forma orgânica e gerou ali um buzz em torno daquilo, porque as pessoas partilharam a revista porque, ok, estou ali na capa, sou eu, obviamente. E é uma peça que fica, a pessoa não irá deitar, exatamente. Fora, não é? E custos baixos, não estamos a falar de custos elevados e ao contrário do que muitas vezes se pensa e lá está, vamos bater na mesma tecla, é preciso ter criatividade. E a criatividade às vezes são coisas muito simples quanto fazer uma capa adaptada às pessoas, não é? Com a sua cara, o que seja, até uma frase. Olha, estamos aqui quase a passar, já passámos um bocadinho o nosso tempo, mas há aqui uma pergunta, mas já temos aqui algumas perguntas para responder, mas não só. Há aqui uma que eu quero falar, que eu considero muito importante e que é sempre aquele bicho de sete cabeças para as empresas, que é o ROI. O retorno de investimento no material impresso, ok? Continua a ser um grande desafio medir, efetivamente, o retorno do material impresso, seja uma publicidade de uma revista, seja um outdoor, um MOPI, o que for impresso, ok. Hoje em dia há formas de o tentar aproximar, no sentido que eu posso usar um QR Code com um URL com parâmetro do TM e tal, eu consigo ter mais ou menos noção do retorno e é uma tarefa possível, ao mesmo tempo pronto, já é desafiante. Queres partilhar um bocadinho da tua experiência sobre isso, como até da própria Xerox? Certo.
se assim entenderes. Naturalmente que esse é o grande... É a grande dor de cabeça de quem trabalha nesta área, não é? Porque Exatamente. é sempre, eu não diria um tiro no escuro, mas muitas vezes temos surpresas a meio do processo e ao longo do processo e ao longo das campanhas vamos sentindo que se calhar poderíamos ter ido por um ou outro campo. Muitas vezes acabamos exatamente por essa pressão do retorno, tender a sermos mais defensivos e repetir um bocadinho processos e ações e ideias de campanhas, exatamente para sermos um bocadinho defensivos e dizer, ok, se isto funcionou, não mexe, não é? A equipa que ganha não mexe. Mas a verdade é que todos nós somos feitos de mudanças, todos nós somos feitos e todos nós ansiamos hoje em dia com o mundo a mudar tão depressa coisas diferentes. Naturalmente que se a mudança for muito radical, nós não iremos sequer reconhecer aquilo associado àquela marca, ou iremos estranhar um pouco e iremos, se calhar, fazer aqui uma derivação, dizer assim, se calhar isto já não tem a ver, esta imagem já não tem a ver comigo, então eu vou procurar outra coisa. Mas, e aqui focando na questão do retorno da peça física, naturalmente que essa evolução desses elementos dos QR codes, da realidade aumentada e por aí fora, que ligam naturalmente à questão digital, nos permite depois fazer o rastreamento de quantas pessoas fizeram, para onde foram, depois qual foi o caminho e tudo mais, não é? Portanto, e se compraram, basicamente perceber aqui a jornada, não é? A customer journey da pessoa. Claro porque... que esse é o enorme desafio, é perceber de facto onde é que o cliente foi, onde ele esteve mais tempo, onde ele parou, o que é que fez disparar o trigger para pedir informações, pedir uma reunião, fazer a aquisição, enfim, tudo isso hoje com o digital é possível, e embora dê um bocadinho a ideia às vezes ao consumidor e ao cliente que está a ser demasiado monitorizado, não é? Exato. Mas também há que desmistificar um pouco isso, porque de facto eu, enquanto consumidor, enfim, a minha visão está sempre um bocadinho enviesada, mas eu, enquanto consumidor, eu sei perfeitamente, e hoje em dia, de repente, eu preciso de procurar onde fazem um determinado tipo de tela impressa, por exemplo, imaginemos. Eu sei que, ao fim de 2 ou 3 pesquisas, de repente, quando eu começar a fazer pesquisas no Google ou no feed das minhas redes sociais, eu vou ter a informação que procuro como publicidade, ok? E, portanto, há aqui já sabemos, não é? Já sabemos o que vai acontecer. Mas eu acho que é importante desmistificar um pouco esta ideia. Naturalmente que o consumidor terá um bocado a ideia, eu não quero aqui, vou desativar os cookies, cada vez que desligo o computador apago os cookies todos, todo o histórico, tudo, mas de facto isso dá-me uma mais-valia, que é eu hoje em dia, com muita facilidade, conseguir encontrar aquilo que é o fornecedor, a marca que tem o produto que eu preciso, aquela coisa específica de... Todos nós em conversa com amigos dizemos, eu descobri que há uma empresa que faz isto, eu descobri que ali come aquele prato específico, ou que fui ali àquele sítio que tem uns bungalows fantásticos e no meio da natureza. Portanto, é aqui um bocadinho desmistificar. Mas... voltando um bocadinho... Isto há várias formas, não é? Desculpa interromper-te, depois eu falo a seguir. Não, estou a dizer que depois há várias formas, não é? Por exemplo, nós se usarmos por exemplo, um código promocional com determinada identificação uma publicidade, o que seja, isto no caso do consumidor, nós através daquele código vamos saber que aquela publicidade trouxe X pessoas, originou X vendas, aí é direto. Assim como também temos, por exemplo, o caso da Decra, tenho aqui, que me enviou uma carta para fazer a inspeção automóvel, ou para relembrar a inspeção automóvel, e tem 2 QR codes, sendo que um deles é marcar online. E obviamente que eles imediatamente sabem que eu marquei. Exatamente, isto não existia até há em pouco tempo QR codes em cartas. Aliás, as próprias faturas também hoje em dia é obrigatório por lei terem QR codes, não é? Mas a verdade é que
isto acho que é algo que tem que ser desmistificado, esta questão de que, e tal, o que é impresso não consigo medir tão bem, ou não consigo medir todo. Não é nada verdade, antes pelo contrário. É preciso, para algumas empresas é mais fácil, porque têm processos automatizados, todos integrados, para outras é mais complicado, no sentido que é tudo mais manual, então tem que mandar, se calhar, por exemplo, um questionário à pessoa, olha, então, mas, ok, compraste, onde é que nos viste, como é que nos conheceste e tal, esse tipo de coisas, não é? É um pouco assim. Sim, que era Mas, a forma muitas vezes de medir, antigamente era uma forma relativamente simples de medir, não é? Hoje em dia já não é tão comum encontrar esse tipo de sim, questão, não é? Mesmo nos questionários de satisfação ou o que seja. Mas sim, aqui eu acho que isto também é importante, darmos aqui um bocadinho à volta destes minutos exatamente a falar disso. De facto, não existe, não tem que ser uma guerra de papel contra o digital. As coisas, de facto, exatamente. são integradas e fazem sentido, mais sentido em Juntas, serem não é? integradas. Exatamente por causa disto também, da questão da medição do retorno. Eu não vou conseguir medir o retorno efetivo de uma peça de papel se eu não tiver um elemento digital que me permita depois rastrear o seguimento. E, portanto, naturalmente que eu posso olhar para as vendas e dizer que fiz uma campanha espetacular, enviei uns catálogos, um livro personalizado para 50 clientes e de repente cresci o número no último trimestre, cresci o número de reuniões em 30%, ou seja, naturalmente que todas essas métricas são importantes. Esse é outro aspecto que é muito importante também, que é toda a medição de retorno tem que ser vista de uma forma muito, muito abrangente, porque há, naturalmente, coisas quantitativas e outras qualitativas, haverá sempre. Exatamente. Mas há muitos pontos de medição que têm que ser avaliados, não é? Portanto, porque depois também depende muito, eu posso ter um QR Code, posso ter o que seja, mas depois eu tenho que trabalhar o outro lado, ou seja, dizer assim, esta peça impressa estava fantástica, custou muito dinheiro em termos de criatividade e produção, e depois não funcionou. Ok, os clientes até fizeram o clique, mas depois não houve o call to action, não é? Porquê? Porque se calhar o que estava lá do outro lado quebrou o interesse, não é? Não teve essa capacidade Sim, de manter, não é? criaram a expectativa que não corresponderam a Exatamente, seguir. exatamente. E aqui a coerência da comunicação é muito importante, porque o cliente não irá querer ser enganado, não é? E, portanto, uma coisa tem que bater com outra. E, portanto, ele tem que encontrar, de facto, aquilo que foi criado na expectativa tem que encontrar correspondência depois no digital, não é? Esta ideia de colocar toda a impressão aqui, toda a pressão do foco, do investimento, mas depois o digital tem que corresponder também. Tal e qual, Sandra. Olha, eu vou então passar aqui às perguntas. Deixa eu ver se tem a pergunta aqui da Andreia Carvalho, que já fomos falando um pouco sobre isto, mas convém sempre reforçar, que é importante. Mas numa altura em que se fala tanto na proteção ambiental, de que forma se enquadra este crescimento da impressão no marketing com a missão e responsabilidade social das empresas? Ora, está... Sim, já abordámos aqui um bocadinho a passar esse tema. Naturalmente que os desafios ambientais vão muito além da questão da impressão e do papel, não é? Porque naturalmente nós sabemos que há um cuidado na própria produção do papel, não tem que ser necessariamente o papel reciclado ou por aí fora, mas há cada vez mais um cuidado logo no início do processo. Na própria fabricação do papel, na recolha do papel, portanto, nós enquanto nós temos, embora esse negócio já não faça parte da marca Xerox, aliás, faz parte da marca, tem a marca Xerox, o papel que ainda vamos comercializando através de uma parceria feita com a Antalis, e, portanto, onde há essa preocupação, ou seja, de toda a matéria-prima ser recolhida em ecossistemas sustentáveis e tudo mais. Portanto, logo aí cabe também ao cliente e ao consumidor
procurar os tais logotipos que tu falavas, das certificações. Quantos de nós, quando vamos comprar uma coisa embalada, temos a preocupação de ver se a embalagem tem lá os símbolos das certificações? Se calhar é uma minoria ainda, não é? É como comprar português ou por aí fora. Portanto, é uma minoria que, de facto, tem essa preocupação. Mas, naturalmente, a questão da proteção ambiental é importante. Eu não digo que os volumes voltaram a níveis de há 20 anos atrás, naturalmente que não. Exatamente por tudo isto que falámos aqui. Portanto, de facto, se baixaram os volumes e por isso é que é possível imprimir a um preço reduzido e a tecnologia evoluiu para poder ser possível imprimir baixas quantidades ou menores quantidades. Portanto, houve de facto aqui um decréscimo substancial em termos daquilo que é produzido e principalmente o desperdício, porque o papel existirá. Se a peça impressa tiver valor acrescentado, eu vou guardá-la, como dizias há pouco, a revista da Ana Paula, de certeza que o que chegou personalizado à casa das pessoas, a grande maioria terá guardado para memória futura, mas não seja. E depois, naturalmente, cabe também ao próprio cliente fazer o ciclo de vida, dar continuidade ao ciclo de vida, fazer a reciclagem corretamente e por aí fora. Mas, enfim, também há uma série de estudos e ainda andaremos aqui há alguns anos à procura de números mais corretos, de que o digital também, com o crescimento da capacidade de servidores e tudo mais, também cria aqui um conjunto de lixo eletrónico que ainda está por estudar todo o impacto que tem também no ambiente. Não é? Eles começam a ficar por baixo da água, abaixo dos oceanos, não é? Já... Exatamente. Mas... Há este equilíbrio, não é? Eu penso que é um bocadinho uma falsa questão pensarmos que, acabando com o papel, não é? Resolvemos toda essa questão, porque naturalmente que vamos carregar depois na parte eletrónica, mas o equilíbrio é importante e a preocupação logo na produção do suporte, fazermos boas escolhas também é importante. Sim, eu acho que aqui há dois papéis fundamentais das empresas. Primeiro já agora se me permites também dar assim o meu cunho aqui à questão, que é primeiro a otimização de processos internos na produção. Não é? Acho que isso é muito importante. E depois as marcas, enquanto verdadeiras influenciadoras de comportamentos, também elas promoverem a criatividade das pessoas para reciclarem ou reaproveitarem os materiais que têm, sejam eles papéis, plástico, não interessa. Eu acho que também há aí essas duas questões que têm que ser mais relevantes nas empresas para esta questão do ambiente. Que também, como eu já disse anteriormente, não deve ser uma moda, mas sim ser um dos valores, ou parte dos valores da empresa, não é? Desde a sua origem, não só porque agora de repente se começou a falar neste tema. Olha, sim, claro. Eu só vou ligar aqui o carregador. A questão que naturalmente que é importante, que é, nós temos uma área também de serviço ao cliente que tem a ver muito com esta parte do ajudar na produção das suas campanhas de marketing. Naturalmente tem a parte da design e depois nós fazemos esta ponte que é cada vez mais importante, de facto, daquilo que é a criatividade com aquilo que depois é possível ter impresso, nomeadamente em tecnologia digital. E, de facto, aqui, muitas vezes, e nós temos alguns clientes com quem trabalhamos, até algumas marcas bastante relevância, onde muitas vezes nós fazemos este trabalho quase de consultoria exatamente para evitar o desperdício, ou seja, porque às vezes basta reduzir a peça em 2 centímetros ou 10 milímetros ou o que seja, para, por exemplo, aproveitar um plano inteiro em termos de papel, e, portanto, não haver aqui, ver quais desperdícios eram em termos de papel, quando depois se faz as aparas, os cortes e tudo mais. E este trabalho também é muito importante, quer do lado e nós tentamos nas ações que fazemos mais para os designers e tudo mais também sensibilizar, porque é uma questão muito importante, porque depois os papéis têm determinadas dimensões, as máquinas, neste caso em termos da produção digital, têm determinadas dimensões,
e hoje em dia já vão muito à frente, e mesmo com a questão da impressão em jato de tinta também. E otimizar aquilo que é a peça, não a desvirtuando, mas para aproveitar o plano completo, e logo aí estamos a trabalhar na proteção do ambiente contra o desperdício. Claramente. Bem, passa aqui à Bárbara Magalhães e ela pergunta qual o maior desafio de impressão com que já se deparou? Foi superado? Maior desafio. É assim, o maior desafio é sempre este de passar da ideia à execução, não é? Eu diria que e aqui eu penso que a Bárbara está aqui a personalizar a pergunta, o maior desafio é muitas vezes lidar com os timings apertados, não é? E aí, a todos os níveis, é importante trabalharmos com os parceiros certos. Aquilo que nós tentamos dar aos nossos clientes também, que têm a nossa tecnologia, é todas as ferramentas para terem a capacidade de poder ser o mais ágeis possíveis, e ter aqui uma panóplia vasta de soluções que lhes permita, de facto, essa rapidez, essa agilidade, não estar limitado mas eu até poderia fazer aqui, cumprir o prazo, mas isto não suporta este tipo de material, não suporta este tipo de papel e por aí fora. A nível mais pessoal, aqui fugindo um bocadinho, se calhar foi garantidamente na Xerox, até pelo número de anos que já tenho na empresa, tudo aquilo que tem a ver com materiais de grandes dimensões, não é? Em que é preciso aqui, de facto, um cuidado na forma como se cria, por um lado, as imagens, porque tudo que tem muita visibilidade, naturalmente, que tem mais impacto. Claro. Mas sim, tudo aquilo que tem a ver com a afinação da cor, o chegar à cor certa, não é? O respeitar as normas gráficas e tudo mais, quando passamos para coisas de grandes dimensões, tem logo uma outra relevância. Portanto, eu diria por aí, alguns projetos onde tivemos que produzir alguns materiais de grandes dimensões, muita preocupação de o impacto e de fazer a produção da forma correta. Pois, está em causa o impacto visual ou não do cliente, não é verdade? Por isso o trabalho o desafio tem que ser superado com distinção. Não é? E pronto, antes de terminar, eu queria também, já agora, fazer a minha questão, ou uma questão que é, a Sandra, a Xerox, vocês lidam com várias empresas, diferentes setores, queres partilhar assim algum exemplo, algum projeto, algum trabalho, assim que seja... em termos de criatividade e relação entre a impressão e digital, assim, uma coisa de relevo, digamos assim, que seja interessante as pessoas conhecerem? Posso dar um exemplo, não é nacional, mas é um exemplo que resume muito bem tudo isto que temos estado aqui a falar. De uma, enfim, e liga até com esta questão ambiental e tudo mais. É um projeto muito interessante, me ficou na retina, e volto a ele. É um projeto relativamente recente, mas volto a ele, até em termos de alguma comunicação que vamos fazendo nas redes sociais, que tem a ver com este desafio. Todos nós ouvimos falar na questão do desafio dos ecossistemas, das abelhas, não é? Que são super importantes para manter uma série de ecossistemas e tudo mais. E há um cliente nosso que utiliza quer a tecnologia, quer depois em termos de software de personalização e tudo mais, e criou para aquilo que nós podemos chamar uma Câmara Municipal nos Estados Unidos uma campanha super interessante. Nós estamos a ver aquela imagem típica, não é, de filme e de série americana, aqueles bairros com aquelas vivendas, não é? Aqueles jardins e por aí fora. E, portanto, foi toda uma campanha que foi desenvolvida exatamente para a proteção dos ecossistemas e das abelhas e tudo mais, em que foi feita uma campanha multiplataforma de envio para a casa dos clientes, neste caso dos municípios, um PEC que incluía naturalmente uma peça impressa fantástica,
onde tinha depois uma série de informação do porquê de não enxutar as abelhas, o porquê de facto de as chamar e de as deixar polinizar à vontade, e depois uma série com pacotezinhos de sementes para incentivar o semear e o plantar nos jardins, para que de facto as abelhas pudessem polinizar. E portanto o retorno da campanha foi fantástico. De repente criou-se ali uma dinâmica comunitária muito, muito boa, um crescimento das colmeias e estava a faltar o termo, das comunidades. É quase das comunidades. Exatamente, e portanto aquele bicho que nós muitas vezes temos receio, não é? Que ele nos venha ficar, mas que é super importante e cada vez há mais... E que só ataca quando se sente ameaçado. Atenção, convém salvar isto. Fez-se ali uma campanha ambientalmente fantástica, com esta questão de personalização, com os vários meios, portanto depois também a peça impressa tinha a tal ligação, até para medir também o retorno, depois a ligação para os meios digitais, a possibilidade até depois da interação e da partilha do que é que cada vizinho estava a fazer, e depois, que também é muito importante e que às vezes fica um bocadinho esquecido, que é dar a visibilidade e dar o retorno ao próprio cliente do que é que aconteceu, o volume de crescimento das comunidades e das abelhas e tudo mais, e portanto criou ali uma dinâmica muito, muito interessante. E, portanto, esta foi uma que me ficou assim na retina, que de facto é muito interessante. E é um ótimo exemplo, sem dúvida, porque aborda aí várias coisas e vários pontos de marketing, não é? Todos num único meio, ou, peço desculpa, num meio não, mas numa única ação, não é? E isso realmente é muito interessante. Exatamente. Exatamente. Pronto, olha, Sandra, não há mais perguntas. Já te safaste desta. Já passou. Já passou. Foi um bom momento. Obrigado mais uma vez por estares aqui. Mais uma vez pelo contacto, pelo convite. Ora, essa foi um prazer e pronto, também quero agradecer a quem esteve do lado lá a ouvir e a lançar as suas questões. Ok, pronto. Despeço-me. Uma boa noite para todos e... fiquem bem e não se esqueçam que realmente a impressão é um fator diferenciador, né? E cada vez mais, é muito importante. E com máquinas ou impressoras de qualidade, acima de tudo. Ok, olha, Sandra, obrigado, está bem? Tudo bom. Até a próxima, obrigada, boa noite. Deus, boa noite. Obrigada.